Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio, sou do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama, e esta é mais uma aula de Sociologia ministrada aí para os meus alunos durante o período remoto, por conta da pandemia do novo coronavírus. Esta é uma aula gravada através do sistema Meet, do Google, e eu disponibilizo ela de forma pública para facilitar o acesso dos estudantes e também para quem tiver interesse nas discussões sobre a sociologia. E, gente, hoje eu quero finalizar aí, vamos finalizar o nosso autor polêmico, importante, que eu espero que vocês tenham gostado, que tenha movimentado a cabeça de vocês, né? Que é o Maquiavel e o seu príncipe, e principalmente aí, né, os discursos, né, que são realmente muito fundamentais. Se vocês optarem, né, pela leitura do Príncipe, o professor de vocês vai ficar realmente muito feliz. E se vocês optarem pela leitura dos discursos, que é uma leitura bem mais densa, bem mais complexa, tá, gente? Aí o professor de vocês vai ficar exultante de tanta alegria no seu coração. E aqui o Maquiavel, gente, a gente já pode começar dizendo que sim, o Maquiavel ele é lido por muitos, citado publicamente por poucos, né? Pouquíssimos políticos admitem a leitura do Maquiavel. E eu garanto para vocês, viu, gente? Quando você lê o Príncipe e você começa a observar a política, você percebe, cara, que tipo assim, ou aquele cara leu o Maquiavel, tá? Ou ele leu o Maquiavel, ou tem alguma gravação, né, algum audiolivro do Maquiavel aí, sei lá, lido pelo Cid Moreira, que o cara coloca no carro e escuta, tá? Ou ele recebeu o espírito do Maquiavel que leu para ele enquanto ele estava sonhando. Mas, de alguma forma, o Maquiavel chegou naquele político. De alguma forma, o Maquiavel chegou naquele parlamentar, naquele deputado, naquele governante. Tá? Quem quer fazer política, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Itália, seja em Portugal, seja no Japão, ele precisa passar por Maquiavel. Tá? Ainda que você não vai publicizar isso. Né? Isso por quê, pessoal? Porque eu já indiquei para vocês em algumas aulas que o Maquiavel ele passou por uma campanha, né? Uma verdadeira campanha mesmo de contrariedade, de proibição das suas obras. Né? Vejam só, o Príncipe, tá, gente? Ele circulou, ele foi finalizado em 1513, o Maquiavel ofereceu ele a Lorenzo de Médici, que era o governante de Florença na época. O Lorenzo de Médici não leu, tá? O Lorenzo de Médici fez pouco caso daquele escrito do Maquiavel. Quem leu foi uma filha do Lorenzo de Médici e ela achou bem interessante, por sinal, tá? E aqueles escritos do Maquiavel ficaram circulando ali em Florença durante aqueles 19 anos, né? O Maquiavel morreu em 1527, ele não viu o Príncipe ser publicado, tá? E ele foi publicado em 1532, por conta de um cardeal que leu, achou interessante, levou até o Papa Clemente VII, e o Papa Clemente autorizou essa publicação do Príncipe, que foi intensamente lido a partir daí, em vários países, teve várias traduções, inclusive lido dentro da própria igreja. E aí, como eu falei para vocês, chega num determinado momento, o pessoal da igreja começa a ler o Príncipe ali, principalmente em vários capítulos que ele vai falar aqui, né, do eclesiástico, da religião, da religiosidade. Vamos falar assim, peraí, mas ele está falando mesmo aqui que a religião é instrumento, né, da política, né? Não é a política que é instrumento da religião, né? Não, é o contrário. A política, ela vai usar a religião. É isso que ele está dizendo? Aí, em 1559, então, né, dentro lá da Contra-Reforma, tá, gente? Da Contra-Reforma da Igreja Católica, daí vocês vejam isso lá na história, dentro do clima da Contra-Reforma, o Príncipe foi incluído no Índex de Livros Proibidos pelo Papa Paulo IV, né? E foi confirmada depois, em 1564, pelo Concílio de Trento. Só que tem uma coisa, tá, gente? A Igreja Católica ela podia proibir os livros de serem lidos pelos católicos. Mas lembrem que eu já falei para vocês, a gente está num clima de reforma protestante, não é? A gente está num clima de várias outras religiões cristãs pipocando na Alemanha,
na Inglaterra, na França, então a gente tem vários, na Suíça, então a gente tem vários núcleos religiosos cristãos independentes da Igreja Católica. A Igreja Católica falou que os católicos não podem ler o Príncipe, mas os não católicos estavam liberados. E, gente, o Príncipe, por mais que fosse proibido entre os católicos, ele foi intensamente lido nos próximos séculos, inclusive, né, pelos próprios católicos, tá? Que é aquela coisa, era só não sair publicizando, era só não sair falando por aí que estava lendo O Príncipe do Maquiavel. Mas, se eram governantes, se eram conselheiros, se eram pessoas ligadas à política e ao Estado, sim, estavam lendo O Príncipe do Maquiavel, tá? E aí é que tá, né, gente? O próprio Maquiavel, ele passou, então, por uma campanha de difamação da sua própria imagem, né? Olha só que coisa, né? O Maquiavel, então, ele é considerado fundador do maquiavelismo, né? Daquilo que é maquiavélico. Vejam, o maquiavélico é uma palavra, né, que indica ele é um adjetivo, né, gente? Olha, é um adjetivo que indica uma característica ruim da pessoa. Quando você fala que alguém é maquiavélico, você está falando que essa pessoa é ardilosa, que essa pessoa é ambiciosa, que essa pessoa ela não tem uma boa índole, não é mesmo? Né? E reparem como que o adjetivo maquiavélico, muitas vezes, ele é utilizado para caracterizar a própria obra do Maquiavel, né? Maquiavel. Então, quer dizer, o príncipe é maquiavélico. Olha, vamos pegar uma citação maquiavélica aqui. Cara, tipo assim, é meio que, né, uma ideologia aí, é meio que uma ideia generalizada para dizer, cara, não leiam isso daqui, né? Eu posso ler, mas você não, né? Na Inglaterra, tá, gente, a partir do século XVII, é criado, inclusive, um personagem, um personagem literário, eu já ouvi falar até que foi o próprio Shakespeare que criou isso, mas eu não posso confirmar com certeza isso, mas que é o Old Nick, né, o velho Nicholas, o velho Nick, que é o diabo, né? Tipo assim, para se referenciar realmente ao Maquiavel, né? Ao Maquiavel, como se ele fosse alguém diabólico, satânico, né? E depois, como eu falei para vocês, isso foi criado, né, outras variantes de ateísmo, de satanismo no Maquiavel, tudo isso, vejam, todo o esforço para impedir as pessoas de lerem O Príncipe, ou até mais de lerem os discursos, que eu acho que é muito mais elaborado, muito mais sofisticado, e vejam, né, os discursos é até mais importante para nós, né, que vivemos na República, quando ele coloca esse papel do povo, que eu já falei para vocês, povo enquanto portador de virtude. Gente, além disso, né, o Maquiavel teve várias outras reações, tanto de autores do Iluminismo, alguns autores que consideravam Maquiavel uma grande contribuição, autores como Voltaire, por exemplo, que consideravam Maquiavel um horror aquilo, tá? Tem um autor chamado, que era inclusive um governante, Frederico II, que escreveu o Anti-Maquiavel, é um livro que eu não tenho, eu quero ter, né, quero ler esse livro, o Anti-Maquiavel, onde ele vai mostrar que os governantes podem ter moralidade, né? Os governantes podem ser morais, eles não precisam ser essa coisa dissimulada, fria que o Maquiavel está falando. Então eu quero ver os argumentos do Frederico II, é um livro que eu ainda vou comprar. Tem um outro também, gente, que é A Princesa, tá, gente? Esse é mais recente, e que é uma versão feminina do Príncipe, tá, gente? Tem esse livro também, A Princesa, tá? Esse também eu quero ler para ver o que estão argumentando lá nesse texto. Deve ser bem interessante, por sinal, tá, gente? Então vejam que a obra do Maquiavel, ela é bastante complexa, se é um autor, como eu falei para vocês, gente, isso aqui é um livro que mexe com a sua cabeça, tá? Isso aqui é um livro que faz com que você não enxergue a realidade, tá, do jeito que você enxergava antes, tá? E eu acho que você passa a enxergar a realidade de forma melhor depois que você lê O Príncipe. E O Príncipe, gente, é um livro que foi escrito para ser lido. Tem lá os seus exageros, como eu mostrei para vocês, dizer que a fortuna é mulher e que você tem que bater nela, né? Tem seus exageros, né? Mas ele tem um grande potencial de reflexão, né?
Então, hoje, tá, gente, no Maquiavel, a gente vai ter aí, né, uma análise científica da sua obra, o tempo do Maquiavel, os debates que o Maquiavel está tendo, porque o Maquiavel ele está escrevendo, mas ele também está respondendo outras pessoas da sua época, outros pensadores de épocas anteriores, como ele vai fazer referência lá ao Políbio, né? Então, é situar isso do Maquiavel, seu tempo, seus debates, e aquilo que o Maquiavel está querendo realmente dizer. E aí a gente vai ter a busca do maquiaveliano, não o maquiavélico, mas o maquiaveliano, ou seja, aquilo que é referente à obra do Maquiavel. Eu tentei, nessas aulas, buscar esse maquiaveliano com vocês. Inclusive mostrar, né, como que o príncipe ele nos dá uma visão e os discursos nos dá uma visão que eu acho melhor, né, nos dá uma visão, eu acho, mais idônea em relação à obra do Maquiavel. Só indicando aqui para vocês aqui, né, como eu já falei para vocês, tem gente que vincula o Maquiavel à origem da sociologia do conhecimento. Então aqui, ó, Gerard Nummer, Maquiavel, ou as origens da sociologia do conhecimento, né? E aqui a gente tem um, que é o Luciano Gruppi, que é um clássico também da política. Tudo começou com Maquiavel, e aqui ele referenciando, né, as obras de autores, né, chamados aí autores da esquerda, autores comunistas, mas isso aí fica para uma outra playlist minha que eu vou fazer, principalmente uma playlist sobre Karl Marx. Mas ele vai dizer que as concepções de Estado em Marx, Engels, Lenin e Gramsci teriam origem, então, no Maquiavel. Para vocês terem uma ideia, inclusive, o pai do fascismo, o Benito Mussolini, italiano também, como Maquiavel, vai dizer que o Maquiavel é a origem do fascismo. Né? Você vai encontrar, né? Você vai encontrar como fonte do fascismo a obra do Maquiavel. Ou seja, não sei que obra do Maquiavel que ele leu, né? E leu muito mal, por sinal, né? Mesmo pensando ali no príncipe, né? Leu absolutamente muito mal. Enfim, são várias leituras, várias possibilidades, porque é uma obra em aberto, tá, gente? Nós, dentro da sociologia e principalmente dentro da política, nós lidamos com autores que são complexos, com obras que estão em aberto. Eu sei que muitas vezes, para o jovem, para o adolescente, né, e até mesmo para os professores que dão aula para esses jovens e adolescentes, a busca é sempre de algo mais didático, algo mais aberto, mais fechado, né, certezas, dar certezas para as pessoas. E eu espero que, finalizando aqui o Maquiavel, vocês percebam que o Maquiavel ele é um autor que ainda movimenta a nossa cabeça no sentido de dúvidas. Eu tenho muito mais dúvidas em relação ao Maquiavel do que certezas. E é isso que faz com que a gente vá para frente, que faz com que a gente pense e principalmente que faz com que a gente haja politicamente. Eu insisto, Maquiavel, ele é a cartilha inicial para quem quer deixar de ser um analfabeto político. Eu acho que isso está a importância desse cara e por que a gente tem que olhar para ele com cuidado, com critério, mas também com uma certa admiração e uma obrigatoriedade. Pessoal, era isso que eu tinha aqui nessa playlist, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, me procurem aí nos canais que eu já deixei para vocês. Espero que vocês fiquem bem. Espero que a gente se encontre por aí agora que essa pandemia está finalmente acabando, né? E vamos finalizando a nossa aula aqui. Até mais.